Vamos falar então agora da elegibilidade, ou seja, já entendi como é que funciona aí, agente, empregador, tempo, tá. Quero saber agora como é que é na área da arte, depois a gente vai falar na área de ciências, né? Então acompanhe, mesmo que você aí seja da área de ciências, pode botar o vídeo mais para frente também, daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos aí, já vamos falar dos critérios de elegibilidade das outras áreas, das outras profissões, tá? Ou de atletismo, ou de educação, de business, né? Mas se você é da arte, né, a primeira coisa que eu te diria é que, além do O1B, você também pode trabalhar com o P1, tá? É um outro visto, vale a pena assistir o visto de P1 se você é artista ou atleta. Mas como é quando eu uso um, quando eu uso outro? Não tem uma forma definida. Vai ter que falar com o advogado. Eu já vi muito erro nisso aqui, violento, que simplesmente a pessoa não conseguiu. Estava uma turnê perfeita, ajeitadíssima, entrou com errado, entrou com P1 quando era para ser O1, ou o contrário. Deu ruim, tá? Não é uma coisa simples de responder, de fazer num vídeo e falar, agora já sei quando é um, quando é outro. Mas tem alguns critérios que vão ajudar a encontrar a resposta, né? O primeiro é assim, se você está falando de uma pessoa que vai fazer um trabalho mais pontual aqui, bem pontual, assim, menor, de menor alcance, vai vir aqui uma turnê, 3 shows só, mais tranquilo, o P1 seria mais adequado. Não é um critério decisivo, porque tem outros fatores, mas coisa menor, tá? Mais pontual, vai no P1. Já o A1B, como é um visto para trabalhar por 3 anos, tem uma ideia de continuidade maior, aí seria para uma situação, vamos pensar numa outra situação, que você vai passar, falar assim, olha, nos próximos 3 anos eu vou fazer filme aí, né? Nos próximos 3 anos eu vou estar fazendo shows todos os anos, e todo ano vai ter lá uma turnê, vai ter isso, vai ter aquilo. Opa, O1 tá melhor aqui para você. Esse é um critério, tá? Não é decisivo, mas que eu tenho que te falar que vai fazer uma diferença, né? O tamanho das coisas que você vai fazer aqui. Quanto maior, vai mais para o A1, quanto menor, vai mais para o P1. Outra coisa, se você tem uma fama extraordinária, uma coisa assim, o alcance é muito grande, tá? Você está mais pro A1 do que pro P1 também. Mas alguém grande não pode pegar? Pode pegar P1, como eu falei, porque às vezes é uma coisa tão pequena, né? 2, 3 shows, uma coisa mais leve e tal. Vai no P1, mesmo sendo o bambambam aí da história, tá? Então, esse é um fator que você tem que levar em conta, ok? E um outro fator também é a questão de ser solo ou ser um grupo, né? Uma banda que é um grupo, por exemplo, o teatro, né? Que tem um grupo de pessoas também. Em geral, se você está mais no sentido de solo, né? Ainda que você tenha uma equipe de apoio ali, ó, o pessoal da banda que vai tocar com você, mas você é um artista solo, tá mais para O1. Se você está mais no sentido de equipe, de banda, né? A banda, ela é quem aparece mais do que a própria pessoa, aí vai ser mais pro P1. Mas obviamente que vai caber a banda no O1, cada um pedindo o seu O1, tal, bonitinho, mas vai caber, porque a única coisa que vai ter que ser feita uma petição separada. Quando se trata de O1, vai ter que ser separada sempre, O1, 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 cada um vai pedir o seu. Mas são critérios, dentre outros, só para dar uma palhinha aqui para você entender, para definir exatamente se você vai pegar um A1 ou um P1. Naturalmente que muita gente que quer ter um passe livre para poder estar vindo aqui toda hora, para fazer vários trabalhos, e via um agente, inclusive, muita gente vai preferir o A1, né? Porque o A1 vai ser por até 3 anos, prorrogar por mais 3. O P1 tem alguma limitação aí no tempo, né? Ele é mais para coisas pontuais, tem exceções. Assista a aula de P1, mas se você está querendo um a um, você acha que é melhor e tal, tem que fazer justo, tem que ver como trabalhar isso para a imigração falar, não, ok, tá, o A1 é um visto certo. Porque quando você entra com um pedido de visto errado, você é negado. O visto é negado, eles falam assim, você entrou com o visto errado. Nega-se, perde todo o dinheiro com o advogado, perde todo o dinheiro com tudo, né? Com FIIs que você tem que pagar, taxas, tempo, loucura. Então vão entrar. E aí você perde até a oportunidade. Eu já vi, tá? Escritório até, né, que muito bom, para falar a verdade, mas não sei o que aconteceu ali, que entrou com o visto errado, o pedido errado, a imigração falou, não, você entrou com errado, perdeu, e aí tinha um negócio super bacana aqui para esse artista, bem consagrado, aliás,
e ele perdeu a oportunidade aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Já pensou? Que chato. E o prejuízo, né? De várias naturezas. De financeiro, né? Prejuízo de não poder trabalhar, as pessoas que estavam esperando a vinda. Também, esse artista deixou para a última hora. Também foi nesse caso que eu vi aí, né? É de um outro escritório aí que me mostrou, e na verdade se referia a um outro escritório, porque esse artista correu para esse meu escritório aí de amigos que eu tenho, né? E aí ele falou, olha isso aqui, né? Que situação aqui. Né? O que eu faço? Até no sentido de trocar uma ideia para ver o que era melhor fazer naquele caso. Muito bem. Bom, a gente está falando de artes, né? Que eu falei para você, você tem que mostrar habilidades extraordinárias aí na área de arte, conquistas reconhecidas, e que você depois trabalhará especificamente aqui no seu campo de habilidade extraordinária. Como que eu consigo 1A1B, né? Que na área de artes, daqui a pouco a gente vai falar de negócios, como é que eu consigo? O que eu tenho que atender? Tem duas opções, gente. Opção 1 é um tiro único. Pá! Deu opção 1, é um requisito só. Você já levou a 1. A opção 2, não. A opção você tem que mostrar que tem pelo menos 3 critérios atendidos de um total de 6. Tá? Percebeu a diferença? Opção 1, você tem um prêmio internacional de grande prestígio. Essas 3 palavrinhas aqui, ó, tem que ser um prêmio mesmo. Então o advogado vai mostrar que é um prêmio. Tem que ser internacional, ele vai mostrar que o caráter daquela premiação é internacional. E vai mostrar que tem grande prestígio. Tem todas as definições da lei do que é grande prestígio e etc. Né? Ganhou um Oscar, um Globo de Ouro, Grammy, Emmy, Cannes, Venice. Você pega a nossa atriz, Fernanda Torres, né, que ganhou um Globo de Ouro, pronto. Um para ela, bom, ela já deve ter, né, obviamente. Mas ela está aqui, tranquilamente, né? Não tem nem, então não perde muito tempo com a petição dela. Ah, Globo de Ouro, então pode vir, né? Mais ou menos assim. E aí na área de publicidade, tem vários aqui, ó, Cannes, Clio, né? Tem... Olha, eu coloquei aqui exemplificativamente prêmios Molière, né? Berlim, Toronto, Beck. Tem muito prêmio aqui, não só de cinema, mas também de outras áreas. Como eu falei, até da publicidade, tá? De propaganda. Tendo isso aí, já levou, tá? Vamos então para os outros casos, né? Que são os casos mais do dia a dia, os casos normais. Então a pessoa tem que ter evidências que atendam a pelo menos 3 dos 6 critérios regulamentares. Então, por exemplo, imagina que um candidato aí, né, ele tem um prêmio nacional, ó, se fosse internacional é de grande prestígio, já ia direto, mas aqui não, vai ter que ter 3. Era só um prêmio nacional, não era internacional, era um festival nacional de alguma coisa. Ele conseguiu provar o requisito do reconhecimento da mídia, ele é reconhecido pela mídia, e provou também o sucesso comercial, bilheteria, com views, com visualizações, depende do caso. Ganhou 3 de 6 critérios, levou também, tá? Então aqui é uma petição mais detalhada. Aqui, ó, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Grammy, né? Pronto, levou. Aqui não, aqui vai trabalhar, vai ser mais delicado, aqui mais aprofundado, né? Mesmo que os 3 critérios sejam atendidos, a imigração também tem que concluir ao final que aquela pessoa está no topo da carreira dela, ela tem uma importância grande ali, né? Então, faz-se uma análise holística também ao final, depois dos 3 critérios atendidos. Qual é o critério 1? Lembre-se, você precisa só de 3 dos critérios que eu vou falar agora. O critério número 1 é que você tenha tido um papel, tá? Um papel, que pode ser ou um ou outro. Ou um papel de destaque, ou um papel de protagonista, tá? Tudo bem? Papel, e o seu papel, né, num evento artístico que você participou, numa peça, numa apresentação, numa mostra, o que for, no festival, você tem um papel que era um papel ou de destaque ou de protagonista, tá? Só para lembrar aqui, ó, papel de destaque é uma função essencial na produção, mas não é a principal. O ator coadjuvante tem um papel de destaque. É diferente de papel protagonista. É uma função de maior visibilidade e importância naquela produção ou evento. Por exemplo, o ator principal, o diretor do filme, o maestro, o primeiro violonista, tá? Aqui eles vão entrar como papel protagonista. Mas não importa, doesn't matter, né? Porque pode ser de destaque, pode ser protagonista, o que não pode é ser um papel que não tem destaque algum. Papel sem destaque. Você era alguém que estava passando lá, eles chamaram para você ser figurante. Não vai dar.
porque não é nem de destaque nem protagonista. Mas para o advogado é importante entender, porque ele vai ter que usar a terminologia correta. Olha, ele teve um papel de destaque, a gente tem que explicar, né? Por que é um papel de destaque, tá? Por isso, isso, isso. Bom, mas papel de destaque ou de protagonista no quê? Em produções ou eventos, tá? Produções ou eventos. Depois a gente vai ver, né, que produções é uma coisa mais elaborada, mais demorada, um filme vai ser uma produção, e um evento é uma coisa mais simples. Você vai lá e fez uma apresentação e morreu ali. Isso é um evento, tá? Boa notícia, porque ó, pode ser tanto papel de destaque ou um protagonista. Pode ser tanto uma produção ou um evento, certo? Vale para as duas coisas, não é só para coisas elaboradas, gigantes, grandiosas, não pode ser um evento também, né? E aí, o único problema é que tem que ser de prestígio, tá? Que é um evento, uma produção que tem ou aclamação da crítica, ou sucesso comercial, ou reconhecimento na indústria. Ah, que bom que é ou, né? Não precisa ser tudo, porque às vezes não teve lá um sucesso muito comercial, não. Pouca gente foi naquela peça lá, mas a crítica arrasou, só artigos maravilhosos. Pode acontecer, tá? O contrário também, né? Sucesso comercial, mas a crítica falou que horror, né? Para fazer o quê? Né? É assim, né? Enfim, a imigração sabe a importância de cada coisa, né? A crítica é importante, mas o sucesso comercial também, porque as pessoas quiseram ver, né, aquilo, assistir, ouvir e tudo mais. Reconhecimento da indústria, que aí já é um conceito mais amplo, também é uma possibilidade. Então, olha só, papel de destaque ou protagonista em produções ou eventos de prestígio. Você imagina o trabalho que é um advogado fazer isso, né? Você vai ter que explicar cada um desses itens. E para piorar, né? A gente está acostumado com isso, não tem problema, mas só para você entender como é que funciona. Não é brincadeira isso aqui, não. Vai ter que mostrar que isso aconteceu no passado e que vai acontecer no futuro. Aqui é E, né? Ou não, tá? Você vai ter que mostrar uma coisa que já aconteceu, em que você tinha destaque ou protagonista, uma produção ou evento de prestígio, e vai ter que dizer que isso vai acontecer no futuro também, mostrando uma carta, um convite, né, de alguém dizendo para você que quer contar com você em alguma coisa. Pode ser até a coisa para a qual você está vindo aqui para os Estados Unidos, tá? Então esse é o critério número 1. E aí, só uma continuidade, né, dessa tela, explicando que produções é uma criação de uma obra artística que possui um formato estruturado, tem um ciclo de desenvolvimento específico, né, demora mais tempo aí, um filme, né, uma série de televisão, peças teatrais e musicais, espetáculos de dança, gravação de álbuns musicais, programas de rádio e podcasts, animações e projetos audiovisuais digitais, curtas, docs, filmes em mídias sociais também. Porque antigamente a imigração era meio assim, quando você fazia coisas em mídias sociais, tá? Agora já não está mais. Ok? A gente tem conseguido ganhar caso com pessoas que têm visualizações, têm produções em mídia visual, porque às vezes você faz uma coisa no mídias sociais, né? Tem gente que faz filme no YouTube, filme mesmo. Você sabe, tem pessoas no Brasil, né? YouTubers conhecidos que tem um filminho que é lançado lá, tá? E vale, ok? Ou tem várias produções ali, foi mais elaborado e tudo mais, para você dizer que é uma produção, e vai valer. Olha que coisa boa, tá? Porque é um tipo de arte, né, obviamente. Evidências. Eu vou ter que mostrar, né, que nós temos ali aqueles requisitos todos, né, que já falamos, mas no contexto da produção, eu vou ter que mostrar créditos e materiais promocionais, tem que mostrar posters, trailers, anúncios, para provar que a pessoa participou, né, daquela produção. Vou trazer críticas de especialistas em veículos de prestígio, contratos que foram feitos para aquela produção, indicações a prêmios, visualizações eu quis grifar aqui, porque antigamente não se aceitava, e os advogados, não, visualização só é muito pouco. Hoje, visualização tem sido interessante trazer como uma ideia de sucesso comercial, tá? Porque visualização importa em receber royalties, né? Então, é óbvio que você tem muita visualização, você vai receber dinheiro, e isso mostra um requisito, tá? Que é de prestígio. Olha que coisa. Virou de prestígio porque teve sucesso comercial. Tá? E aí você tem papel de destaque, o protagonista, você que estava fazendo aquele filminho lá no YouTube, aquelas séries, né, que a pessoa criou ali, os vídeos pontuais, né? Tá? Tem uns que tem
não dá nem pra, absurdo, número violento de visualizações, bombou, né, tal. Vai ser útil aqui, tá? Quero que você saiba disso. Citações na mídia, né? Programas especiais do YouTube, por exemplo, que convida você a participar de um grupo seleto, vou falar disso daqui a pouquinho. E temos os eventos, né, que são apresentações públicas de curta duração. Um evento já diz o que é, né? É um evento. Ou uma participação específica em uma ocasião determinada. Então, por exemplo, um festival de cinema está mais claro para evento do que para uma produção. Teatro, né? Festival de teatro, festival de música, festival de dança e etc. Né? Premiações, performances ao vivo também vai entrar como evento, conferências, simpósios artísticos, temporadas limitadas de apresentações, lives massivas, tá? Opa, lives massivas, olha aqui, ó, também considerado um evento. Olha que interessante. Você pegar aqui um a um, né? E você mostrou sucesso de público, já vai ser suficiente, porque tem a ver com sucesso comercial, uma coisa está ligada à outra. Evidências aqui, ó, convites para participar como atração principal ou homenageado, né, em algum evento desses, né, um festival, por exemplo, reportagem sobre a participação sua ali no evento, material de divulgação mencionando o seu papel, provas de bilheterias, patrocínios ou contratos, depoimentos de organizadores, especialistas, visualizações, também vai ajudar aqui no evento, citações na mídia e tudo mais. Então, olha, você que trabalha com internet, né, produz seu conteúdo aí, produtor de conteúdo na internet, em mídias sociais, né, você, primeiro, cuidado para entrar aqui sem visto de trabalho, não vai dar certo para produzir coisas aqui. Está produzindo um monte de vídeo aqui, você está correndo o risco de não entrar da próxima vez, tá? Porque toda vez que você entra aqui nos Estados Unidos, mesmo você tendo visto, eles podem olhar tudo na sua rede social. Ele pode pegar o seu celular e falar assim, olha o seu celular. Aí começa a pegar o seu celular, rapaz, você está vindo aqui, né, para os Estados Unidos sempre, né? Ok, você veio aqui, ó, 6 meses atrás, aqui em Nova York, fazendo um monte de produção, hein? Para o seu canal do YouTube, hein? Olha aí, ó. Olha, isso aqui é trabalho. Você trabalhou. Você tinha visto de trabalho? Ah, não tinha? Só de turista? Tchau. Tá? Ele te manda embora. E você perde o visto de turista. Isso é trabalho aqui. Gente, eu sei que é triste, mas eu tenho que te falar uma coisa. Até quando você vem de visto de turista aqui, né? Às vezes vem uma família, vem pai, a mãe, né? Os filhos, aí o pai chato, tá querendo trabalhar nas férias, vamos supor, né? Pode ser a mãe também chata, que quer trabalhar nas férias. Vai, coitado, às vezes precisa trabalhar, né? Pelo menos trouxe a família para cá. Mas, resolve trabalhar aqui, ó. O pessoal tá indo para um parque nacional, ou tá indo para Disney, ou tá indo para qualquer lugar, para praia, e tá lá o pai, né? O marido, ou a mulher, ou a esposa e tal, a mãe, no hotel lá, trabalhando à distância, né? Para as coisas do Brasil. Você acredita que não pode? Não pode, não me explica, não tem muita explicação, porque você não está roubando o trabalho de nenhum americano fazendo isso, porque no outro caso você pode estar roubando alguma coisa, né? Mas não pode trabalhar aqui. Nunca diga que você vai trabalhar aqui, mas também você não pode mentir. Então, se você está querendo trabalhar aqui, converse com a gente, que a gente consegue um a um para você, por exemplo, né? Claro, se você for elegível, obviamente, a imigração vai julgar o seu caso, tá? Para você estar tranquilo, tá? Você pode ter um agente aqui que já vai criar, durante um período de 3 anos, várias vindas aqui, vai ter, de repente, parceiros. Olha que legal. Você pode fazer propaganda aqui. Pô, essas empresas americanas aqui, da área de turismo, né? Disney, Universal, né? Que é aqui em inglês. Restaurantes aqui, hotéis aqui, eles podem ter interesse em te contratar para você vir aqui, passar lá um tempo no hotel, você nem paga para estar no hotel, óbvio, né? E ainda ganha uma grana boa para divulgar um hotel, para divulgar um parque, para divulgar um restaurante aqui. Se você tiver um bom agente aqui nos Estados Unidos, ele pega um a um para você, apenas com esses acertos, né? Que você vai ter de fazer propaganda para pessoas aqui, e é trabalho. Então, assim, eu no seu lugar procuraria, né, uma orientação jurídica, pode ser comigo, pode ser com outros advogados aí ou advogadas, licenciados nos Estados Unidos, lembre-se, porque só um licenciado aqui pode dar um conselho jurídico para você, é a lei. Se alguém está te dando um conselho jurídico que não é advogado aqui, licenciado, né, nos Estados Unidos, é ilegal, então começou mal, a pessoa que você contratou já começou a fazer uma coisa errada, não confie, tá? E então converse para ver, porque já pensou? Você pode estar com um a um aqui, entrar à vontade, trabalhar nas coisas aqui. Coisa boa, hein?
tá? Vamos conversar, vem conversar comigo. Então é isso, esse é o primeiro critério. Vamos pensar que você atendeu esse critério, tá? Tem um segundo critério, que é uma publicação mostrando reconhecimento por feitos nacionais ou internacionais na sua área, ok? Então a palavra-chave aqui é feitos e publicação, são duas, tá? Tem que ter uma publicação que está falando de você, né? Um artigo numa revista na internet, né? Num portal da internet, ou você está falando alguma coisa, um artigo que você escreveu também vale, tá? Então, basicamente é isso. Material publicado em jornais de grande circulação, revistas especializadas ou periódicos, incluindo fontes online e transcrições da mídia. Tá? Então, isso aqui é importante. Porque hoje em dia, né, tá acabando revista e jornal físico, pode ser online, não tem problema nenhum. Material deve destacar ou ser sobre as suas conquistas, tá? Tá falando de você, né? Não é dos outros. É material escrito por você ou sobre você, já falamos. Se for escrito por você, pode ter sido escrito em conjunto com outros colegas. Você pega, né? Às vezes é um artigo conjunto, não tem problema, né? Se for algo, uma entrevista não, por exemplo, uma reportagem falando sobre você, né? Não tem problema se ela estiver falando de outras coisas da produção da qual você participou, ou até mesmo de outros colegas, mas vai ter que ter um trecho falando sobre você. E tem que ser, né, de preferência, cobertura em publicações amplamente respeitadas, né? Isso fortalece o caso. Vai ter que ter uma grande circulação, claro. A gente tem técnica, a gente consegue medir a circulação, a gente fala para o cliente, essa entrevista não dá não, no jornal da sua cidade ali, jornal nem da sua cidade, não vai dar certo. Mas essa aqui vai dar, por isso, aquilo, a gente sabe fazer essa avaliação. Então, se você é um pouco avesso aí a entrevistas, a reportagens sobre você, mostre-se aberto, porque tem umas 2 ou 3 aí, olha, você já tem um requisito já cumprido, um critério atendido só 3 você precisa, hein? Tá? Próximo critério. Um critério de você ter um papel, e aí pode ser principal, pode ser de destaque, ou um papel crítico, tá? Tudo muito parecido, né? Vamos falar a verdade. Em que? Em uma organização ou departamento que seja de prestígio. Então, não está muito parecido com o critério 1, não? Está um pouco, mas não é igual. E é bom que, na verdade, às vezes você faz uma coisa que encaixa nos 2 critérios. Uma coisa só mata 2 critérios. Porque, olha só, lá era um papel principal de destaque num evento ou numa produção. Então, a gente analisa o evento ou a produção, se ela é de prestígio e tal, né? Aqui é um papel principal de destaque ou crítico numa organização ou num departamento, alguma coisa assim, tá? Pensa em organização como numa empresa, por exemplo, né? Ou um festival, pode até ser, dependendo. Não, festival é mais difícil, né? Que vai estar com produção. Uma empresa, né? Pensa assim. Você trabalha numa rede de TV, né? É um exemplo, tá? Se essa organização for de prestígio e você tinha um papel principal de destaque nela, na área de artes, né? Claro. Você vai cumprir o requisito, tá? E já vai dar uns exemplos. Mas aqui também tem esse negócio de aqui, ó. Vai ter que mostrar que você já teve esse papel e que vai ter no futuro. E aí tem que ter... Futuro, por exemplo, tá tendo troca de e-mails, pessoas te convidando. Não tem problema de não estar certo ainda, mas tem um convite, né? Tem uma coisa acontecendo, já vai servir como que no futuro também você vai continuar fazendo isso. Bom, papel crítico, né? Muito parecido com o principal de destaque, é aquele que impacta significativamente no sucesso daquela entidade. Ver acima só um papel de destaque e protagonista. Você não precisa ser um empregado daquela organização. Então, por exemplo, um influencer, ele não é empregado do YouTube, né? Mas o YouTube, ou YouTube, né? No inglês aqui, ele é uma organização de prestígio, tá? Até pelo sucesso comercial. O prestígio você já viu como é que é, né? Impacto, a influência que ele tem, a audiência e tudo mais, tá? Então, se você... Eu tive cliente já com uma situação dessa, foi bem confortável, tranquilo. Você tá indo bem no YouTube, tá legal lá, tá tendo visualização, ou no TikTok, ou no Instagram, né? A gente fala Facebook, né? Facebook, né? Você tá indo bem nessas mídias sociais aí, e aí, de repente, aquela entidade, ela te faz um convite para participar de um grupo seleto, que você vai receber um apoio, você vai receber mais pelas visualizações. Isso é normal, né? Você sabe, você vai recebendo esses convites aí.
Olha que legal, isso já pode ser considerado um papel principal de destaque ou crítico naquela organização. Tá? Olha que interessante, porque a lei ela foi feita há muitos anos atrás. Então você tem que atualizar a lei às novas situações da vida. Então a gente consegue trabalhar esse critério 3 aqui, nele mesmo, ou trazendo como se fosse uma evidência coringa, né, que a gente já vai falar mais para frente disso. Tá? Bom, a única coisa que tem que mostrar que isso vai ser para o passado e para o futuro, mas aí uma projeção muitas vezes pode ser feita. Você está tendo visualizações crescentes, né? Por exemplo, obviamente que se está uma curva é que vai continuar isso para o futuro. Organizações de prestígio, para eu saber quais são, eu tenho que ver o histórico dela, os prêmios que aquela organização recebeu. Você trabalha na Rede Globo, com certeza é uma organização de prestígio, né? Críticas, o impacto cultural, profissionais renomados, uma gravadora de música, você pegou uma gravadora boa, é uma organização de prestígio. Uma galeria, você conseguiu colocar na galeria uma obra sua, organização de prestígio. Então, você vai olhar tudo isso: impacto, as críticas, os profissionais que trabalham lá, a influência daquela entidade, a audiência dela. Tá? Então, vai entrar os estúdios, como eu falei, alguns festivais também, se eles têm uma organização por trás mesmo, é como se fosse uma entidade, né? Vai dar certo também, vai entrar lá e aqui. Produtoras premiadas, muita produtora no Brasil, né? Tá? Vai poder servir também, porque você trabalha para uma produtora, pronto, não precisa nem ser empregado, lembra? Olha que coisa boa. Você fez um trabalho aí na produtora, já vai valer. Gravadoras, teatros, você se apresentou em teatros importantes, premiações, companhia de dança, museus, galerias, jornais, revistas, editoras de renome, distribuidoras de streaming e mídias sociais, como eu estava dizendo, né? Aqui. Evidências. Você vai trazer artigos, publicações, faturamento, vai ajudar a você mostrar, né? Que você tinha um papel de destaque, você teve faturamento alto, depoimento de especialistas, prêmios e tudo mais. O quarto critério é histórico de sucesso comercial, tá? Já sabemos que é sucesso comercial, vendeu bem, ganhou dinheiro, né? Ou reconhecimento crítico significativo. Um reconhecimento da crítica que tenha sido significativo. A crítica gosta de você. Mas se ela não gosta e tiver sucesso comercial, está resolvido. E vice-versa, né? Então, aqui vai chovendo molhado. Eu estou falando, às vezes você tem uma coisa que você fez, né? Que você vai encaixar no 1, no 2, no 3 e no 4, não tem problema. A gente vai contar uma outra parte da história, de uma mesma coisa que você trabalhou, o mesmo projeto que você trabalhou, tá? Então, o sucesso comercial você comprova com bilheteria, audiências, vendas, receitas, royalties, né, da visualização também. Reconhecimento crítico, como é que você prova isso? Você recebeu prêmios, tem críticas positivas, tem artigos falando de você, ou avaliações da indústria. Relatórios quantitativos, então relatórios financeiros ou de audiência, publicados em fontes especializadas, para ajudar principalmente aqui no sucesso comercial. Publicações oficiais, coisas que saíram no jornal. Olha aí, ó, a publicação vai servir às vezes para duas coisas: para um requisito que está lá, de publicação em si, e também para ser material de apoio aqui, para mostrar um sucesso comercial, tá? Que você estava lá em jornais de grande circulação, revistas especializadas e outras fontes confiáveis. Obviamente que, mais uma vez, publicação pode não ser só sobre o artista, mas deve demonstrar a contribuição essencial dele. Tá? Então, às vezes, tem uma reportagem gigante falando de várias coisas, da companhia de teatro, dos atores, e não tem problema, desde que vai falar um pedaço de você e mostrando a sua contribuição essencial para o sucesso daquela, né, produção. Deve ser tratada de uma publicação oficial, claro, né? Não pode ser uma mera carta de referência. Aqui, carta de referência, ela só serve para explicar um dado financeiro ou complementar uma publicação. Então, deixa eu te falar um pouco disso. Esse critério quarto tem uma particularidade, tá? Você mostra com reportagens, né? A gente já falou aqui. Você mostra com relatórios quantitativos, relatórios financeiros, né? Para ver, por exemplo, a questão do sucesso comercial, ok? Audiência, revista. Mas a carta de referência, que é uma coisa que ajuda muito na área imigratória, tudo quanto é visto, carta de referência é uma coisa muito boa. Você chama uma autoridade que te conhece, vai lá e fala uma coisa boa para você. Aqui ela não pode ser uma carta de referência que ela diga, ele é sucesso comercial, sim, que eu estou dizendo, né? Não. Ou ele é perfeito na crítica, né? Ele é ótimo, maravilhoso. Não, também não vai adiantar. Aqui é publicação mesmo, relatórios, coisas mais objetivas, tá? Uma carta de referência pode ter aqui, mas só para explicar um dado financeiro, né? Ou para complementar a publicação e explicar, né, o impacto, né? Complementar a publicação e impacto ali na crítica, para complementar,
tá? A carta de referência aqui não resolve por si só. Tem outras situações que a carta é um indicativo, já é uma evidência muito forte e tal. Aqui ela é mais para dar uma complementada. E tem a questão da contribuição essencial, né? Se a produção for mais ampla, envolvendo outras pessoas, né? Pensa bem, o negócio que você fez teve sucesso comercial, ou o reconhecimento da crítica significativo. Se é uma produção mais ampla, será que você vai poder usar isso? Tinha muita pessoa naquela produção? Olha, você vai ter que provar que você teve uma contribuição essencial, né? Vai provar que o sucesso, o reconhecimento daquele evento resulta diretamente das suas contribuições, além de outros também, né? Então, isso é reconhecido e tudo mais. É um conceito vago, dá para trabalhar, né? Você vai falar de atores que estão numa novela, quantos artistas tem na novela, gente? Tá? Mas é óbvio que ele faz parte de um grupo, porque a novela tem vários grupos ali, e dentro daquele grupo, que é um grupo que as pessoas até gostam das cenas que estão mais dentro daquele grupo, ela tem um papel importante ali, não vai ser difícil provar, né, que você teve uma contribuição essencial. Então tem que só dividir, separar e explicar, e aqui a gente consegue, mas já estou avisando que vai ter esse momento em que a gente vai ter que conversar para falar, bom, mas explica melhor o que você fez, vamos entender melhor aqui a sua contribuição, por que ela é essencial? Perguntas, respostas, perguntas, a gente consegue encontrar e explicar por que é essencial. Faz parte de uma engrenagem ali. Sem aquela parte ali, não ia ter o mesmo sucesso, ou aquele grupo, aquela parte importante da produção, não ia ter o mesmo sucesso, e é isso que a gente vai trabalhar. O critério 5 é reconhecimento significativo, tá? De especialistas, organizações ou do governo, tá? Agora entrou numa coisa um pouco mais subjetiva, que é o reconhecimento por parte dessas pessoas aqui, são os especialistas da área, organizações da área ou o governo quando está intervindo, né, em alguma coisa relacionada àquela área. Aqui não é qualquer reconhecimento, não, tem que ser um significativo reconhecimento, tá? O foco é na importância de quem está reconhecendo, que não precisa falar de outros reconhecimentos que o artista recebeu. Então, é engraçado, né, que você fica pensando que o foco é o tamanho do feito que alguém fez, que recebeu um reconhecimento significativo. Mas, na verdade, o foco é na importância da pessoa que está dizendo, olha, que o trabalho foi primoroso e explicando por quê. Tá entendendo? Você tem que olhar mais para quem está falando, tá? Especialistas, organizações, governo já vai trazer uma carga boa, né? Imagina, premiação do governo federal, né? Tipo, é óbvio que isso vai ter um valor, né? Bem forte, como algo significativo. O governo está te reconhecendo, tá? Então, aqui, ó, o que nós temos? Cartas de críticos, tá? De associações profissionais, de entidades governamentais, reconhecendo as conquistas ou realizações do beneficiário no seu campo de atuação. Ok? O que no anterior aqui, ó, no critério 4, era mais complicado, carta de referência não resolvia, aqui a carta de referência aqui vai resolver. Tá? Vamos chamar pessoas da área, você é ator, chama um diretor para falar sobre você, um diretor importante com quem você trabalhou, ele vai falar sobre o seu trabalho, aí é significativo, né? O diretor aí tá falando sobre você. Os depoimentos devem explicar a autoridade do autor, quem está fazendo a carta, né? A sua conexão com o campo e a entidade, a importância do trabalho do beneficiário e o conhecimento do trabalho deste. Aí é uma questão de técnica, né? Muitas vezes, se o diretor, bom exemplo, que eu vou falar bem de você, o diretor da Rede Globo, lá, alguém, né, que é importante, que vai falar sobre o seu trabalho. Você conseguiu lá que ele faça uma carta para você. De repente ele tem muita coisa boa para colocar, mas se não colocar com os requisitos que a imigração quer, não vai valer nada. Esse é o problema, né? Então nós, advogados, entrevistamos os clientes, entendemos o que o cliente sabe que o outro diria sobre ele, sobre o cliente, né? Fazemos a carta, e aí o cliente apresenta a carta para o diretor e fala assim, olha, isso aqui é só para você entender o modelo de carta que é a imigração quer, se você concordar com tudo aqui, obviamente você pode assinar, né? Senão você pode trabalhar, mas tem que ter esses elementos aqui. E vai bem. Eles até preferem, que bom, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Tudo que você falou aqui está verdade. Onde eu assino? Já assina a carta. Tá?
mas é coisa de advogado, é muito complicado fazer com a técnica certa, tá? Pode ser uma declaração até linda, mas não está falando do jeito que é para falar. Critério 6, alto salário ou substancial remuneração, porque nem sempre a pessoa ganha salário, né? No passado ou futuro. Finalmente, né? Agora pode ser só coisa do passado, porque teve os critérios aí que eu tinha que ver o que fez no passado e o que é certo que vai fazer no futuro. Agora não, né? Se eu ganhei bem um dia, já tá bom. Muita gente tinha contrato aí alto, né? Ganhou super bem durante o período da vida aí. Pronto, resolveu o requisito aqui, tá? Então eu vou mostrar os contratos, esses que eram de valores altos, outras fontes confiáveis, né? Às vezes é uma oferta de emprego, né? Uma remuneração prospectiva, documentos fiscais, olerites, declarações de empregador. Vou comparar isso com outros, né, da área, outras pessoas da área, quanto que elas ganham. Tem pesquisa salarial em portais do governo, em portais mesmo de outras entidades que fazem essas pesquisas. O advogado sabe onde procurar isso. Comparações devem considerar localização, setor, nível e descrição do cargo, ou seja, tem que comparar o comparável, às vezes está comparando com uma coisa errada. E comparar, né, aplicantes que trabalham fora do país, né, em geral é o caso, devem comparar suas remunerações no seu país, né, onde você está. Você não vai comparar com o que se ganha aqui nos Estados Unidos, né? Não vai dar certo. Pode até ser que no seu caso dê, mas não é o caso, né? Vai comparar com a situação no Brasil.